Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um pouco sobre coordenação e subordinação. Oração e período. Oração é qualquer frase que apresente verbo. Exemplos: o mundo vencerá a pandemia. Nós temos aí o verbo vencer, no futuro. A segunda frase: vacinei-me e por isso estarei mais protegido. Agora a gente tem dois verbos: vacinar e estar. Então, essas duas frases, esses dois exemplos são exemplos de frases com orações. Para a gente chamar de período, a gente primeiro tem que ter verbo, né? Se tiver um verbo só, você vai chamar de período simples, uma oração apenas. Se você encontrar mais de um verbo, isso significa que você tem mais de uma oração, então o período vai ser chamado de composto. Agora, para você saber que é período, também tem uma outra característica. O período sempre começa com uma letra maiúscula e termina ou com ponto final, ou com ponto de exclamação, ou com ponto de interrogação. Então, todos esses exemplos que a gente está dando aqui são exemplos de períodos. Vejamos aí o primeiro exemplo dessa segunda parte. Faremos uma terceira avaliação. Nós temos aí um verbo, que é o faremos, verbo fazer. Então, por causa disso, temos uma oração e o período é chamado de simples. Já no exemplo de baixo, corrigir as provas e darei as notas, nós temos dois verbos, o verbo corrigir e o verbo dar. Então, dois verbos, duas orações. E por causa disso, por ter passado de um verbo, nós temos aí um período composto. Próximo assunto é coordenação. A gente diz que existe uma coordenação se você unir duas orações, duas frases verbais, de maneira independente, ou seja, uma oração, uma frase não vai depender da outra para ser compreendida. Ela não precisa de nenhum elemento que está na outra frase. Vejamos, a primeira frase, fique em silêncio. Eu entendi perfeitamente. A segunda frase, a criança está dormindo. Eu também compreendi perfeitamente. E se juntarmos as duas, a gente percebe que elas não dependem uma da outra. Eu poderia utilizá-las de maneira separada, isolada, mas eu resolvi juntar as duas para criar uma relação de explicação. Exemplo, fique em silêncio, pois a criança está dormindo. Eu usei aquela palavrinha pois para unir as duas orações e criar entre elas essa relação de explicação. Ou seja, alguém fez um pedido para a pessoa ficar em silêncio e deu a explicação por quê? Porque a criança estava dormindo. Então esse pois aí é um conectivo, é um síndeto, é uma conjunção, é o que a gente vai ver no próximo slide. Como eu estava dizendo, síndetos, ou se preferirem, conectivos, ou ainda conjunções, os três nomes se equivalem. São palavras que unem essas orações coordenadas, independentes. Mas para que isso, professor? Para criar entre elas uma relação. Pode ser uma explicação, pode ser uma oposição. Oposição é contrariedade, ideias opostas. Você pode querer também estabelecer uma conclusão. Tem algumas palavrinhas básicas que vocês vão ler nas OEs. Eu coloquei só algumas aqui como exemplo. Pois, porque, logo, portanto, que, por isso. Tem muitas outras. Já a subordinação é o contrário. É quando você une duas orações, mas elas dependem uma da outra. Ou pelo menos uma das frases depende da outra para existir. Fiz até uma brincadeira aí do rapaz dizendo para a moça: eu não existo sem você. É mais ou menos isso que uma frase diz para outra. Ou seja, eu não quero dizer com isso que as duas sejam dependentes, mas pelo menos uma vai depender da outra para poder existir. Nós vamos ver um exemplo disso no próximo slide. Vejam esse exemplo. Se a pandemia for controlada, as aulas presenciais voltarão. A primeira oração é: se a pandemia for controlada. Essa frase não pode ficar isolada. Se eu chegar para alguém apenas e dizer assim, se a pandemia for controlada e eu parar de falar e eu não completar a ideia, essa frase vai ficar sem sentido. Então ela precisa do restante.
as aulas presenciais voltarão para que eu possa entender o sentido completo. Então eu digo que essas duas orações aqui, elas são ligadas por subordinação. Elas são orações subordinadas. Essas orações subordinadas, elas também se ligam por conjunções. Eu coloquei aqui algumas, o se, o quando, o porquê, e também criam certas ideias entre essas orações. Pode ser uma ideia de condição, de tempo, de causa. Vamos ver no próximo slide 3 exemplos. Vejamos, exemplos de subordinação. Tire a roupa do varal se chover. Aquela frase se chover, ela precisa da oração inicial para estabelecer aquela ideia de condição. Ou seja, não é para tirar a roupa do varal, é para tirar a roupa do varal apenas se chover. Outro exemplo, quando amanhecer, irei ao colégio. Esse quando amanhecer também não pode existir sozinho. Ele precisa de um complemento para que eu possa entender a mensagem e ele está ali para indicar o momento. Qual é o momento, o tempo em que eu irei ao colégio? E um terceiro e último exemplo. Estando desempregado, fazia uns bicos. Esse estando desempregado também, ele não existe sozinho. Ele só vai existir se eu ler o resto da frase. Para indicar o quê? O motivo, a causa que levou a pessoa a fazer os bicos, porque estava desempregada. Então estão aí 3 exemplos de subordinação. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima.